CD. Alguns receberam o CD, o calendário, a revista de Shabat. Então, nós temos algumas pessoas que agradeceram. Foi a Rita e o Alfredo, nos passaram um e-mail aqui para a congregação no dia 21 de novembro, agradecendo e abençoando a congregação. Giovanni também anteontem ligou, agradecendo também pelo calendário, pela revista de Shabat. Nós temos o Hanukkah no dia 8 agora de dezembro. Sábado que vem é Hanukkah. Não. A primeira vela será acendida no dia 8 de Hanukkah. 8. Eu estou falando do acendimento da vela. Eu não estou falando do dia do encerramento de Hanukkah. Encerramento de Hanukkah é dia 15. Dia 8 é o primeiro dia de Hanukkah. Então, você vai começar a acender as suas velas de Hanukkah no dia 8, sábado que vem. Dia 8, sábado que vem, o acendimento da primeira vela da Hanukkah. Ó, a Hanukkah está ali no cantinho. A nossa Hanukkah lá da frente é toda acesa também. Rogério já testou. Heloísa está aí conosco, né, Heloísa? Que Deus te abençoe muito, eterno. Para que você possa entender tudo, ficar liberta. Amém? Nós temos também, irmãos, que pedir a vocês uma oferta para o fogão. Ritona está com fogão lá na cozinha. Nossa, esse fogão ele está emprestado apenas pela firma que está construindo o fogão dela. Então, ela está toda feliz que é um fogão Mirelle de inox agora, porque senão a gente compra fogão de 3 em 3 anos. Então, nós decidimos fazer um fogão aí. Ele é caro, ele é de inox, Léo, para durar. E nós precisamos da ajuda de vocês. Todos nós comemos desse fogão. Então, você vai colocar uma oferta para o fogão. Assim, Ritão está toda feliz. Já falei que vai patinar ali em frente ao fogão. Precisa ver, Gleice. O emprestado, ela está feliz? Robertinho e Francisco têm que pagar 50% do fogão. Então, vocês deem a oferta do fogão, você escreva direitinho no seu envelope, oferta para o fogão, tá? O fogão foi caro, mas vale a pena porque nós não vamos ficar comprando fogão sempre, como nós fazemos. Outra coisa, irmãos, essa semana nós fomos visitados aqui por um ladrão, 7 horas da manhã, por isso que nós estamos nessa luta. Primeiro, no início da semana, as crianças foram muito amaldiçoadas aqui, muito, no início da semana. Logo no sábado, após o serviço, quando já era o primeiro dia da semana, as crianças foram nossas crianças. Eles amaldiçoam as nossas crianças, amaldiçoam aqueles que vão prosseguir dando continuidade a essa obra. Então, por isso que a coisa está sobre eles, né? Uma operação, precisamos vigiar constantemente. Então, essa semana foi muito difícil. Acho que foi quarta-feira, Rita, que o rapaz entrou aqui, quinta. Foi quinta cedo. A Ritona estava fazendo café e o pessoal que sairia com o café do CRE estava ali em cima. Acreditamos que Giovanni conversou. O Alarcon conversou com o rapaz que entrou aqui. Da ajuda precisa parar de dar assistência à pessoa que ela não conhece, porque ela é muito... Não, eu sei, mas ela precisa ficar quietinha da ajuda, porque tem que deixar para os homens essas coisas, sabem? Eles precisam enfrentar as coisas melhor aqui na congregação. É isso que eu estou pedindo. Então, o Alarcon conversou com o rapaz, ele pediu água, o Alarcon ficou desconfiado, mas ele não entrou, ele ficou entre aqueles portões ali. Por que vocês deixam aqueles portões abertos? Nós somos cansados, irmãos, de descer e tem ensaio aqui, aquilo ali está encostado. Principalmente os levitas, ó. Então, o que acontece, irmãos? O Alarcon atendeu, ele falou que estava trabalhando numa obra aqui por perto, e Alarcon saiu, acredito que ele deve ter pensado que não tinha ficado ninguém. Saíram todos, foram servir o café. Aí ele entrou pelo vizinho aqui, escalou esse toldo ali, entrou por dentro e foi para o departamento infantil. Nós estávamos orando aqui embaixo, e ouvimos um barulho nessa porta, fazia assim... Aí paramos de orar, uma coisa esquisita, mas ninguém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Saiu aqui para ir lá olhar. Imediatamente não,
porque nós íamos ter um confronto nosso com ele aqui dentro, muito desagradável. Muito desagradável. Aí ele subiu, foi para o departamento, levou um teclado que tinha lá e um violão lá do departamento, e abriu o portão e saiu e foi embora. Ele roubou o teclado, um teclado e um violão, saiu e foi embora. Então, hoje vocês já viram que a cerca foi toda trocada ali ontem já, rapidamente. O alarme está ligado. Quem chegar à tarde vai encontrar o alarme ligado. Precisa ligar para a Ritona para desligar o alarme, para vocês entrarem. Mas vocês precisam nos ajudar. Por causa da nossa negligência de deixar as portas abertas, o inimigo está entrando. Por causa da nossa negligência, que eu vejo, Francisco, que não tem nada aí de nada a não ser a nossa negligência. Com as coisas abertas. Nós não podemos permanecer assim. Vocês precisam ajudar, vocês precisam ajudar a olhar as crianças e manter o cuidado com a casa do Eterno. A casa é sua, meu irmão. É para dar prosseguimento. É a casa do Eterno. Dar prosseguimento à nossa vida espiritual, né? Então, que vocês nos ajudem profundamente sobre isso e mantenham... Não fique esperando ninguém que venha atrás, não feche o portão. O outro que vier, você abre outra vez para ele. Tá bom assim? Vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós precisamos estudar a tua paraxá e o Eterno precisa falar ao nosso coração e nos ensiná-la. Portanto, dá-nos a tua sabedoria, a sabedoria para cada um de nós que aqui estamos, para olhar a tua palavra e prescrutá-la, e todos aqueles que estão na internet conosco, que haja um entendimento completo nosso para os últimos dias, porque aguardamos ansiosamente a vinda do Messias, mas precisamos estar completamente ajustados à tua palavra, para que a nossa vida seja edificada, para que venhamos a dar frutos e o teu nome seja exaltado. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. A paraxá é Vaeshlar, ele enviou, né? Gênesis capítulo 32. O capítulo 32 de Gênesis é a reconciliação de Esaú, você já sabe, o pai do ocidente cristão, Esaú, e ao nome e à vocação de Jacó e Israel. Então, a vocação, a mudança de nome de Jacó, Israel, é o sinal da metamorfose que ele passou, pela transformação que ele passou, pela mudança de vida de Jacó que ele passou. Só então, a partir daí, que Jacó estará à altura de ser o sucessor de Abraão. Só a partir desta metamorfose, dessa troca do nome ali e aquela luta de Jacó, como pai de um novo povo. Quem é esse novo povo? É o povo de Adonai. Ser pai de um novo povo, é o povo de Adonai. Povo que nascerá dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Povo que nascerá dos seus pais. Então, só assim que ele é capaz de enfrentar o seu irmão Esaú. Só assim que ele é totalmente transformado, que ele é capaz de enfrentar o seu irmão Esaú. Porque a questão é muito delicada. Você vai ver que a reconciliação está em Gênesis 32, de 1 a 20 praticamente, é a reconciliação, né? A luta para restabelecer a confiança, a estima, após um afrouxamento nas relações entre os irmãos. Um grande afrouxamento aqui, né? Por causa de primazia e locais que o Eterno nos coloca. Jacó é visitado primeiro, antes de tudo isso, pelos anjos, pelos emissários de Elohim, para encorajá-los nas provações que ele vai ter que enfrentar, né, as provações temidas. Porém, a mudança do nome que vai definir a vocação e o chamado sacerdotal. É a mudança do nome que vai definir a vocação, o chamado sacerdotal. Jacó segue seu caminho, olha aí na sua Bíblia, versículo 1 e 2. Seguiu seu caminho e os anjos de Elohim o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: esse é o acampamento de Elohim. E chamou aquele lugar Mahanaíns, né? Eis o campo, ele clama o nome do lugar, Mahanaíns, em hebraico, os dois campos. Mahanaim significa acampamento duplo, literalmente significa dois mensageiros, dois exércitos.
2 mensageiros de Elohim e 2 exércitos. Você já sabe que tem o exército de Esaú e tem o exército de Jacó, né? Então, estamos vendo isso aí. Vamos olhar esse detalhe em 2 Samuel. Sobre esses 2 exércitos, você encontra aqui em 2 Samuel 2, do versículo 4 a 12. Literalmente, são 2 exércitos. Aqui está explicado. E literalmente eram 2 exércitos que estavam ali estabelecidos. O exército de Esaú e o exército de Jacó. A partir do versículo 4 do capítulo 2 de 2 Samuel. Então vieram os homens de Judá, ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e informaram a Davi. Foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Então Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes e disse-lhes: Bendito sejais vós do Eterno, que fizestes tal benevolência para com o vosso Senhor, para com Saul, porque o sepultastes. O Eterno use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. O exército de Saul ainda estava de pé. Esforcem-se agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto. Os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Viram? Os 2 exércitos. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Mahanaim. Constituiu o rei sobre Gileade. Por quê? Porque ele sabia muito bem aqui o significado de Mahanaim. 2 exércitos. E você vai entender isso aqui quando Jacó toma a palavra para estabelecê-la. Constituiu o rei sobre Gileade. Saul morre e eles tentam manter o reino e o exército de Saul de pé. Constituiu o rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas a casa de Judá seguia a Davi. Você está vendo aqui 2 exércitos divididos, uma escolha espiritual, que era a escolha de Davi, e um outro exército tentando prevalecer. É isso que significa Mahanaíns. Exatamente 2 exércitos. 2 Samuel 17, você encontra aqui, a partir do versículo 24, uma outra referência. 17, 24. Vendo Aitofel que não se havia seguido seu conselho, aqui o reino de Israel dividido, o exército estava todo com Davi, mas Absalão vem e leva o coração do povo para seguir Absalão. Aitofel, sogro de Davi, ele toma o partido de Absalão. E olha aqui, albardou o jumento e partiu Aitofel, foi para casa, para a sua cidade, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Veio Davi a Mahanaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. Absalão colocou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita, a qual entrara Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Absalão acamparam-se na terra de Gileade, os 2 exércitos. O significado da palavra Mahanaíns, ela tem um significado de 2 exércitos, e Jacó vai usar do poder da própria palavra dada por Elohim para mostrar isso. 18, de 1 a 5, ó. Contou Davi o povo que tinha consigo, pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, irmã de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. Ainda que metade de nós morra, não se importarão. Mas tu vales por 10.000 de nós. Melhor te será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhes o rei: o que bem parecer aos vossos olhos farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Deu ordem o rei a Joabe, Abissai e Itai: tratai brandamente por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Aqui o texto
de Gênesis 32, você viu claramente os dois exércitos. Então, um que foi levantado por Elohim e outro que não foi levantado, mas que tenta prevalecer, né? Então, no texto de Gênesis 32, Jacó, em sabedoria e fé, ele define essa estratégia aqui, tomando a designação Mahanaíns para quê? Inserindo-a no processo de reconciliação. É isso que ele vai fazer. Porque Jacó vê 2 campos e 2 anjos guardiões, através da palavra Mahanaíns. Quando nós trocamos o nome da congregação, que era a Congregação Judaico-Messiânica Netívia, para a Congregação Judaico-Messiânica Rehovot, Rehovot significa agora ele nos deu lugar, o Eterno. A designação Rehovot foi um peso tão grande sobre a congregação que verdadeiramente nós temos lugar. 1 ano depois nós tínhamos lugar. Jacó toma a palavra Mahanaíns, 2 anjos guardiões, né? E vai usar a palavra, inserindo-a no processo de reconciliação. Por quê? Porque ele vê 2 guardiões. Olha aí para você ver, 32, de 7 a 8. Então, Jacó temeu, 32, de 7 a 8? Ele, e vê 2 caminhos. Jacó treme fortemente. Ah, não, é só não ver. Sim, e ele põe aqui. Temeu muito e se angustiou. E repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava. Viu? Ele divide o povo em 2. As ovelhas, os bois e os camelos. Porque se ele atacasse a um, o outro ficaria livre. Então ele vai em cima da designação Mahanaíns e toma a sua estratégia de guerra. Porque não foi por acaso que o Eterno mostra a ele 2 acampamentos, 2 guardiões do exército, dos céus, 2 guardiões que ministram e trabalham junto ao trono de Elohim, que desceram naquele momento para ajudar na reconciliação, para que cada um seguisse o seu caminho pelo direito de escolha que nós temos, de servir a Deus ou não servir a Deus, servir aos impérios do mundo ou então fazer morrer a nossa natureza carnal. Uma das escolhas nós teremos que fazer. Do contrário, não temos parte no exército de Elohim. E hoje isso é bem definido na nossa paraxá. Então ele diz, Esaú, versículo 8, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Yeshua viveu a mesma angústia que Jacó viveu aqui nesse momento. A mesma angústia. Vamos lá em Mateus 26, nossa Brit Hadashah, a mesma angústia. Você vê ali no versículo 7 que a palavra diz que Jacó angustiou-se muito. A angústia é uma dor interna que nós sentimos. Capítulo 26 de Mateus. Você vai ver a partir do versículo 36. Ele está como Jacó no Getsemane, lugar de azeite. O azeite serve para untar a ferida. O azeite serve para vir a unção do Espírito, para que você trabalhe na obra. O azeite tem várias... O azeite é iluminação, acendia as lâmpadas. Então, vários significados. Jesus se encontra no jardim do Getsemane, lagar de azeite. Isso que significa Getsemane. Jardim às margens orientais do Vale de Cedron, né? Então, aqui ele vai pedir aos discípulos para quê? Para vigiar. Olha, o que vai acontecer aqui. Versículo 37. 26, 37. Ele está em grande sofrimento. Olha bem, versículo 27, 37. Então, Yeshua foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Levantou-se consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Mesma angústia que teve Jacó lá atrás, né? Em capítulo 32, versículo 7, né?
Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O pedido para os discípulos vigiar não impedirá o adormecimento dos discípulos. Olha o versículo 38, ó. A minha alma está em grande, ficai aqui e velai comigo. Olha o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em provação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que está acontecendo aqui? Os discípulos não tinham consciência daquele momento espiritual exuberante, mas de grande sofrimento, de angústia. Angústia é uma dor interior. É isso que é angústia. Eles não conseguem, eles dormem. Por isso que eles dormem. E Yeshua estava sendo preparado para a crucificação. Não é? Então, você veja o versículo 39, que ele fala sobre meu pai. Se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que é o símbolo do sofrimento, o cálice. Sabia disso? O sofrimento está ligado intimamente à vocação, ao chamado espiritual. O sofrimento está ligado ao chamado sacerdotal de Israel, ao chamado sacerdotal do povo de Deus. Por isso o cálice simboliza isso. Está ligado intimamente a esta vocação. Veja comigo no Salmo 11. Segura aqui que nós vamos voltar aqui. Salmo 11, olha aqui para você ver. Davi orando. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois olha, os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? O Eterno está no seu santo templo, o trono do Eterno está nos céus. Seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Eterno prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre. Um vento escaldante será a sua porção. Pois o Eterno é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Olha o 16:5, aí pertinho, olha. O Eterno é a porção da minha herança e do meu cálice. No momento de sofrimento, você pode dizer, o Eterno é a minha porção e o meu cálice. Porque tu és o sustentáculo da minha sorte. É isso que ele está falando. Olha o Salmo 75:8. Aí mesmo, no livro dos Salmos. 75:8. Na mão do Eterno há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. O alto sofrimento que Elohim trará sobre aqueles que não querem se dobrar diante da sua soberania, inclusive com a inimizade. E sorverão e beberão as suas fezes. Quanto a mim, eu anunciarei isso para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Olha Isaías 51. Isaías 51. Para você ver. Vai lá comigo. Sofrimento faz parte da vida de Yeshua, faz parte da vida de Jacó, a angústia, a dor interior por ter que enfrentar provações que nós gostaríamos de não vivê-las. 51:17-22. Olha aqui. Desperta, desperta-te, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Eterno, por causa das provações que o Eterno trouxe sobre Jerusalém, o cálice do seu furor. Que bebesse a taça do atordoamento e a esgotaste. De todos os filhos que teve, nenhum há que a guie mansamente. De todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? Assolação, quebrantamento, fome e espada. Quem te consolará?
Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos como o antílope na rede. Cheios estão do furor do Eterno e da repreensão do teu Elohim. Pelo que agora ouve isto, ó pressa, e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Eterno teu Elohim, que pleiteará a causa do seu povo. Eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, o cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás, mas poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma, baixe para que passemos sobre ti, provação em cima de provação. E tu puseste as tuas costas como o chão e como a rua para os que passavam ali. E Apocalipse vem falando do cálice que Elohim derramará sobre as nações. O cálice do atordoamento, da provação. Voltemos a Mateus, por favor. Mateus capítulo 20. Antes do 26, vamos analisar o 20 ali. Que os filhos de Zebedeu aqui querem beber o cálice que Yeshua bebeu. Sim, ele diz, vocês vão beber. Olha aqui, capítulo 20, a partir do versículo 22. Eles pedem um lugar de honra ao lado de Yeshua no reino. Aí Yeshua, porém, responde no versículo 22 do capítulo 20 de Mateus. Não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que estou para beber? Aquele que ele está angustiado no Getsemane, aquele que Jacó está angustiado lá com os 2 exércitos, que um vai ter que prosseguir. Olha aqui, a mesma coisa que Yeshua. E ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Responderam eles, podemos. E Yeshua aqui está certo disto, que ele prevê os selvagens ataques de Roma contra os discípulos futuramente, né, ao movimento judaico messiânico. Não é verdade? Do qual Yeshua é o líder. Então, ele diz, sim, vocês vão beber o cálice. Na verdade, bebereis o meu cálice. Olha aí o versículo 23. Na verdade, bebereis o meu cálice, ele diz. Ele está prevendo e profetizando o futuro. O que Herodes vai fazer? Vamos lá em Atos 12. Segura aqui que nós vamos voltar aqui. Atos 12. Olha para você ver aquilo que Yeshua previu. Versículo 1 e 2 só de Atos. Porque o sofrimento, irmãos, ele precisa provar o justo. Por isso que Deus nos deixa passar pelo sofrimento. Atos 12, 1 e 2. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes os lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo isso que agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Era isso que Yeshua estava falando para eles. Vocês vão verdadeiramente beber o meu cálice. Ele fala, o sofrimento para o justo, prova o justo, para que seja exteriorizada a intenção e o propósito do seu coração. Vou repetir. O sofrimento, a prova para o justo, ela é necessária porque precisa se exteriorizar qual a intenção do seu coração. Você quer mesmo servir a Elohim e amá-lo? Ou você quer servir aos impérios deste mundo? Essa posição vai ter que ser tomada, porque são 2 exércitos. Irmãos, o justo, ele é provado, porque você está vendo Yeshua provado. Você está vendo Yeshua bebendo o cálice ali. Você viu Jerusalém beber o cálice do atordoamento. Você viu a angústia de Jacó. Ele vê os 2 exércitos, Mahanaim significa 2 exércitos, e ele precisa ali enfrentar o irmão, porque tem o exército do irmão e dele. Ele trabalha em cima da designação Mahanaíns. Eu te mostrei Davi fazendo a mesma coisa. O justo é provado. Por que Deus permite a prova sobre nós? Para que venha exteriorizar o que nós escolhemos. Eu escolhi servir a Deus ou eu escolhi servir aos impérios deste mundo? Eu vou continuar. 25, olha aí. Roberto tem razão. Na verdade, ele diz, bebereis o meu cálice, no 23, né? Aí, mas ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Porque dependia de deixá-los passar pela prova. Porque quem ia definir?
Esses lugares pertencem àqueles a quem o pai os preparou. Quando os 10 ouviram isto, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Yeshua, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Olha aí, ó. Quem são? São os impérios. São os impérios, exercem domínio sobre eles. Não é? Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Para você e eu aprendemos a servir, nós temos que passar por provação. Jacó só poderia encontrar o seu irmão depois de passar por Peniel. Só por isso que ele poderia encontrar os seus 2 irmãos. E Yeshua resume aqui, em poucas palavras, a extrema polaridade das atitudes humanas. Estão em polos diferentes, que causam 2 consequências contraditórias, essas posições diferentes. Impérios e servo de Deus. Essas posições diferentes que nós escolhemos. Os frutos dessas posições escolhidas são atitudes que eu e você escolhemos tomar. Eu escolhi servir aos homens, eu escolhi servir aos impérios, e eu escolhi ganhar dinheiro, eu escolhi trabalhar só pela minha família, mas fazer nada. Eu entro aqui na congregação, eu ouço a palavra, eu me alimento, eu vou embora, eu não me importo com ninguém, eu não ajudo ninguém, eu só olho para... Isso é escolha sua. Isso é uma escolha sua. Sua. Você tem todo o direito de escolher isso. Você tem o direito de escolher ser servo. Ajudar, contribuir, olhar pelo direito do outro, se preocupar com o outro. Você tem o direito. Você vai ter que... Então você vai colher o fruto dessa escolha. Você e eu. A primeira atitude aqui é servidão dos povos. O que é isso? O servir que eu escolho, servir aos impérios deste mundo, esse serviço está fundamentado exclusivamente na vontade do homem. Servidão dos povos. Você nunca vai ter liberdade. Você será preso eternamente. Porque você serve ao homem. Porque você serve à sua vontade. Porque você nunca terá liberdade. Nunca. Você será um escravo eternamente. Nunca terá liberdade. Nunca. Seu fruto será resultado de opressão. Você oprimirá outros. Quando você serve aos impérios, você será opressor de outro. É isso aqui que está acontecendo. É a atitude de Jacó. Eu reparei. Chiquinho está falando, Francisco está falando, que Jacó, nessa paraxá, ele pega os ídolos e coloca debaixo de uma árvore sem fruto. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa frutificação. A segunda atitude aqui é da anulação de si mesmo. É colocar o ego debaixo do pé. É a anulação de si mesmo para servir. É isso aí. Isso chama doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Isso chama. Anulação de si mesmo em favor do outro. É isso aí. Se você, ou é uma dessas 2 posições, ou você será servidor do mundo e dos impérios, ou você será servidor de Elohim, anulando o seu próprio eu. É sobre o serviço que é impulsionado pelo amor. O amor a quem é Elohim. Obediência aos mandamentos de serviço. Isso é anular o eu. Isso aí. Ninguém quer ensinar isso, porque o povo não quer aprender isso. Ninguém quer aprender isso. Não quer. Elohim nos exige que assim o façamos. Né? Esse serviço nos dá liberdade quando você serve ao outro. Você é um homem, você é uma mulher livre. Livre quando você anula a você mesmo. Aí você tem a verdadeira liberdade. É nisso aí.
Quando esse serviço nos dá liberdade, pois ele expressa a energia de vida interior que há dentro de mim, em favor do outro. E eu caminho em direção à eternidade. É isso aí. O fruto da vida. O fruto da vida que nos dá entrada à eternidade. Não é servindo aos impérios, não. Não é servindo aos homens, não. E nem a você mesmo. Que te dá entrada ao reino espiritual, à eternidade. O serviço ao reino está alicerçado sobre a liberdade e o amor. O serviço aos reinos deste mundo e aos impérios, o império pode ser o seu vício e o meu vício que você não quer deixar. E eu não quero deixar. Eu não quero anular a mim mesmo. E esse império aí é opressor. Ele oprime você e oprime quem estiver do seu lado. Porque você serve a homens. A estratégia de Jacó aqui, vamos voltar lá. Ela vai exigir tática. A estratégia de Jacó em Gênesis 32 vai exigir tática. E uma tática, a primeira estratégia é a oração. Olha aqui. Irmãos, as pessoas perguntam aonde é que nós estudamos. Os nossos jovens ensinadores aqui e eu mesma, onde nós estudamos? Nossa maior escola, sim, com a nossa grande escola, nossa poderosa escola, a escola do reino do céu se encontra no sacrifício da manhã. Quando juntos aqui em assembleia nós definimos todo o curso da congregação. Pastora Sandra não define nada. E se alguém aqui falar para vocês, se vocês ouvirem algum burburinho, que vocês não sabem que direção pastora Sandra está dando a essa congregação, vocês falam, pastora Sandra, não dá direção nenhuma. Nós continuamos na direção dos nossos pais espirituais, os judeus. Nós guardamos Shabat, nós guardamos as festas, nós estamos aqui a cada sábado estudando as paraxás que são definidas por Jerusalém. Pastora Sandra é uma serva aqui para ajudar. Eu não dou direção. Aqui tem um corpo de anciãos que define as coisas, que estamos querendo ver o terreno aqui do lado. Eles vão definir. Senão nós tornaremos malditos se deixarmos a direção dos nossos pais. Nos tornaremos malditos. Tzedaká, Chiquinho lembrou muito bem, é de Tzedaká. Continuamos fazendo Tzedaká. Então, tudo que falarem assim para vocês, vocês dizem, não, nós continuamos nos ensinamentos dos nossos pais espirituais. Então, a primeira estratégia aqui é a oração. Olha só, versículo 9, disse mais a Jacó, o Elohim de meu pai, ó Elohim de meu pai Abraão, Elohim de meu pai Isaque, o eterno que me disseste, volta para a tua terra, para a tua parentela, que eu te farei bem. Ele vai lançar mão das promessas. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú, pois eu o temo, para que não venha ele matar-me, a mãe com os filhos. Mas tu dissestes, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Está vendo só? Ele vai orar. A segunda estratégia, ele vai escalonar aqui a sua oferta. Esse escalonamento da oferta, ele vai dividi-la em grupos. Está aqui do versículo 13 até o versículo 20. Dividi-la em grupos separadamente, por longos espaços. Tem como objetivo dar tempo ao irmão. Recebe uma oferta, dá um tempo. Recebe a outra para pensar. Para pensar. Essa estratégia é divina, dada a Jacó. Aqui do versículo 13 ao versículo 20, ele faz isso. E porventura, no versículo 20, e direis também, o teu servo Jacó vem atrás de nós. Quando eles vão entregando a oferta escalonada. Então, porque dizia, eu o aplacarei com o presente, que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura, ele me aceitará. Aí, por último, o quadro da sua caravana
será constituído por suas mulheres, seus filhos e por ele mesmo. Aí, ó, versículo 21. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Esta é a última provação de Jacó. Do versículo 22, eu tenho vontade de chorar demais. É verdade. Vai quebrando o coração. Com amor, né, Jana? Essa é a última provação que Jacó deve sair vencedor. Antes de assumir sua vocação, seu chamado sacerdotal, porque Pedro fala que vós sois reino sacerdotal, né? Israel é um reino de sacerdotes. Ele vai sair vencedor e abençoado. Mesmo que ele e a sua descendência devam, a partir de então, claudicar. O que é claudicar? Claudicar é mancar, coxear. Mesmo que a partir desse momento, que ele só vai mancar a partir desse momento. Ele só vai claudicar depois da luta. Então, o que significa isso? Significa, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo que seja retirado de nós algo muito precioso, que feriu a nossa perna, que nos fez andar meio manco, e somos aparentemente deficientes. Mesmo que seja isso. Ele é vencedor e abençoado. Só depois disso aqui. Mesmo cometendo faltas e imperfeições, né? Do versículo 24 ao versículo 32. Jacó, porém, ficou só. Como Yeshua ficou só no Getsemane. Que os discípulos não vigiaram. Os discípulos dormiram, eles não entenderam o momento. E lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa. Aqui, ó. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? Jacó. Ele respondeu, Jacó, calcanhar, como Francisco ensinou, né? Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Elohims, os homens, e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó, disse-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? Ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e minha vida foi poupada. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel e mancava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó é essencial à solidão para o homem, face ao encontro dele com aquele homem. É necessário nós estarmos sós, muitas vezes, para encontrar o homem, encontrar nós mesmos. O homem ali é ele mesmo. Que Jacó, eu e você, precisamos vencer para sobreviver. Para eu sobreviver espiritualmente, Diane, eu terei que enfrentar eu mesma. Para fazer morrer a minha natureza carnal, para colocar debaixo dos meus pés o meu eu, para sobreviver. Olha o versículo 25, ele diz, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na coxa, que não conseguia vencer a Jacó, porque Jacó foi persistente em lutar com esse homem, né? Ele então toca na juntura da coxa. Ele percebe que nada pode contra o outro. O homem percebe. E toca na palma da coxa. A palma da coxa de Jacó se desloca em sua luta com o outro. No mais próximo original hebraico. Os exegetas tentam identificar, obrigada, meu irmão, a natureza do combate que aqui se opõe e quem é esse homem. Que a Torá não diz o nome desse homem. A Torá não diz.
Mas olhando para a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos, nós podemos identificá-la. Ele é Jacó mesmo, esse outro homem. Jacó está lutando com ele mesmo para fazer prevalecer a anulação de si mesmo. Por isso que tem que ir a Mateus 26, para a gente olhar como Jesus fez. Se for possível, ele não queria enfrentar todo o sofrimento da cruz que ele iria enfrentar. Se for possível, passa de mim esse cálice. Ele estava lutando com quem? Com ele mesmo. Não seja feita a minha vontade. O fruto que resulta disso aí é o fruto da vida, que dará a Jacó a entrada no reino de Elohim. É isso aí. A luta de Jacó, ela tem por finalidade colocar o homem, o sacerdote de Adonai, de pé e em marcha. A luta ali em Peniel tem a finalidade de colocar-nos de pé e em marcha, marchando para frente. É isso aí, rumo à meta que dá sentido ao reino. É isso aí. O Gênesis contém, o livro de Bereshit, Gênesis, contém 3 mandamentos que vão nos colocar de pé, em marcha e em direção à frente ao reino de Elohim. 3 mandamentos. O primeiro você conhece muito bem, para que você e eu fiquemos de pé em marcha. O primeiro mandamento está aqui, ó, na nossa paraxá, no capítulo 35, o versículo 11. O versículo, esse mandamento ele é universal, olha aqui, ó. Olha o 10, disse-lhe Elohim, o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó, mas Israel, vem do verbo Israr, Israel, Israr. Israr, as rei, estão lembrando? Em marcha, da mesma raiz, fica de pé, ande para frente. É isso aqui, ó. Será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Elohim, eu sou Elohim Todo-Poderoso, frutifica e multiplica. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. Então, o primeiro mandamento, em Bereshit, em Gênesis, que vai nos fazer ficar de pé, crescei e multiplicai-vos, né? É frutificai e multiplicai, uma nação, uma assembleia de nações nascerá de ti. É isso que ele diz. É o que está em Gênesis 1, irmãos, de 22 a 28. Quer ver, ó? Aqui, ó. Gênesis 1, de 22 a 28. Elohim abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem as aves da terra. É um mandamento universal. E houve tarde de manhã, o 5º dia, e disse Elohim, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Elohim fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. Então disse Elohim, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem à sua imagem. A imagem de Elohim o criou. Macho e fêmea os criou. Elohim os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, a primeira ordem dada ao homem é a ordem do amor. Quando ele se une à sua mulher, ele vai fazer o quê? Que tem um fruto, ele vai fazer uma multiplicação. Essa multiplicação precisa ser em amor. É a função da comunidade de Yeshua. É multiplicar mais frutos que sejam da mesma espécie. Não é frutos que odeiam os pais, não. Não. Não, não. A vida recebida, ela deve ser transmitida. Você recebeu dos seus pais vida. Você deve transmiti-la com superabundância. É a sua e a minha obrigação. Frutificai, multiplicai-vos. É isso aí. A ordem de Elohim para o homem é profunda.
Trata-se logo de frutificar, que quer dizer isso? Dar fruto. E em seguida o quê? Multiplicação. Não é essa multiplicação do G12 boba, não. Não é isso, não. Não é isso. É multiplicar fruto da mesma espécie. Que ame Elohim e o seu povo. Não é com ódio no coração, com inimizade, nada disso. A frutificação, irmãos, está aqui, ó. Em Gênesis 8, também com Noé, ó, frutificai e multiplicai, capítulo 8, versículo quê? 17. Aqui, ó, no finalzinho do versículo 17, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Olha no capítulo 9 de Gênesis. Ele começa o capítulo 9, abençoou Elohim a Noé, seus filhos, e lhe disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. É um mandamento para a humanidade. E esse mandamento vai sublinhar a superioridade do homem sobre o animal. Frutificar no hebraico é parã, que dá o sentido, com frequência, aparece junto com o verbo rabã, que dá o sentido de aumentar, de multiplicar. A mesma promessa é dada a Jacó com incentivo para que ele alcance isso lá onde nós lemos. Gênesis 35. Agora vamos em Gênesis 47, 27. Olha aqui. Então, o primeiro mandamento é multiplicação. Gênesis 40, por quê? Porque o 35 nós já lemos, né? Que está na nossa paraxá. Agora o 47, 27. Olha aqui, ó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades, frutificaram e multiplicaram ali na terra do Egito muito, muito, muito. Viu? Nós temos também, com a raiz Parã, está na base do nome de uma das tribos de Israel. Que tribo é essa? Olha aí no capítulo 41, é Efraim. Por quê? É muito sobrenatural isso, irmãos. É frutificar e multiplicar. Olha o capítulo 41 de Gênesis 50, versículo 52. Olha por que o menino recebe o nome de Efraim, o filho de José. Olha só. Chamou José, o seu primogênito Manassés, versículo 51, e disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse, Elohim me fez crescer na terra da minha aflição. Diz a nossa tradução, sobre a terra da minha miséria, diz o mais próximo ao original hebraico, da minha miséria. Aflição quer dizer terra de grande sofrimento que José passou, de dor profunda, de tormento, de pena moral. Vocês se lembram quando a mulher de Potifar assediou José sexualmente? Pena moral, ânsia, mágoa, provação por ser vendido pelos seus irmãos. Então, terra da minha aflição, isso que significa. Por quê? Para José sair vencedor e abençoado, que ele foi provado. E ele saiu, para que ele pudesse anular o seu eu, anulação de si mesmo, que José foi provado daquela forma. Nós queremos ser servos de Elohim. A Ritana tem uma amiga crente, que a ganhou para Jesus. Essa moça falou, essa senhora falou para ela, eu não quero a vida que você leva. Eu não quero para mim. Ela quer continuar servindo os impérios, os reinos. Então, continue. Não quer anular o eu. A pessoa tem toda a liberdade. Jeremias confirma o resultado da aflição que é para que nós venhamos a dar frutos. Vai lá para você ver. O resultado da aflição. Olha, Jeremias 3, 16 e 17. Olha aí. Israel passou por essas aflições e Yeshua deu fruto. Ele diz que ele atrairia todos a ele. Quando o fruto caísse, quando a semente caísse na terra e morresse, o que faria? Atrair. Não é isso que ele diz? E atrairia muito a eles. Caindo a semente na terra, se ela não morrer, ela não dá fruto, não é assim? Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. Isso é a palavra do seu mestre que você diz amar. Como é que você não quer deixar anular o eu? Olha aqui,
o versículo 16 e 17 de Jeremias. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Eterno, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Eterno. Ela jamais lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Eterno. Quando nós crescermos, nós frutificarmos e multiplicarmos, olha aqui. Olha, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Eterno, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Eterno, a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Nós só iremos frutificar se passarmos pelo que José passou, pelo que Yeshua passou, pelo que Jacó passou, pelo que Paulo passou. Olha Ezequiel 36, olha aí sobre a frutificação. Ezequiel 36. Por isso que eu falei, é muito profunda essa questão da frutificação, muito misterioso, mas muito fácil de entender. É só a gente abrir o coração e deixar morrer a nossa natureza carnal, de 9 a 15. Eu estou convosco e me voltarei para vós, sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós. A toda a casa de Israel, a toda ela, as cidades serão habitadas, os lugares devastados serão reedificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. É promessa do nosso Elohim. Farei que sejais habitados como dantes. Farei vosso estado melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Eterno. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. E eles vos possuirão e sereis a sua herança, e nunca mais os desfilhareis. Assim diz o Eterno Elohim, visto que vós dizem que tu és uma terra que devora os homens. Ou és uma terra que desfilha os povos. É esse comentário sobre Israel, não é? Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Eterno Elohim. Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios. E não levarás mais sobre ti a vergonha dos gentios, das gentes. Nem mais desfilharás a tua nação, diz o Eterno Elohim. O segundo mandamento que está no Gênesis, para que nós fiquemos de pé e andemos reto, é a circuncisão. Que está em Gênesis 17, né? Para colocar o homem de Adonai de pé, em marcha, é a circuncisão. Rumo à meta do seu destino, do reino de Elohim, né? A ordem dada aos descendentes de Abraão. O objetivo da circuncisão é um pacto na nossa carne. Gênesis 17, 13. E o rito de entrada, esse é o rito de entrada a um povo consagrado por Elohim. Se você, vão lá, Gênesis 17, 13. Porque nós temos que olhar Gênesis 34, que fazem ali os filhos de Jacó. Gênesis 17, 13. Será marcado na própria carne. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, como aliança perpétua. Vamos tentar esmiuçar isso. Esse rito é para dar entrada no meio de um povo consagrado a Elohim. É esse rito. Agora vamos entender isso. Vamos lá em Gênesis 34, torna claro que o mandamento da circuncisão era certamente recente. Aqui em Gênesis 34. O mandamento da circuncisão era recente. Porém, esse mandamento já havia adquirido entre os descendentes de Abraão valor de distinção religiosa e nacional em relação aos idólatras. Valor de distintivo, entenderam? O rito já tinha alcançado isso no meio da descendência de Abraão. Olha no versículo 14. De Gênesis 34. Eles lhes dizem, e lhes disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem incircunciso. Isso seria uma vergonha para nós. Mas no original hebraico diz, dar nossa irmã um homem que possui um prepúcio, que não foi circuncidado a sua carne, a aliança com Abraão.
Sim, seria uma infâmia para nós, no original hebraico. Infâmia vai evocar a ideia de perder sua vida. Quando alguém não é circuncidado o seu coração, não anulou a si mesmo, que você vai ver para onde isso aqui caminha, né? Então, vai perder sua forma, suas cores, por extensão, ser atingido por uma condenação. Era isso que os filhos de Jacó estavam falando aqui em Gênesis, capítulo 34, versículo 14, quando os filhos de Amor queriam casar-se com Diná, não é? Queriam casar-se com Diná, exatamente. Então, é ser desonrado, é perder o vício. A ausência da circuncisão é uma infâmia, diz Josué no capítulo 5, versículo 8 a 9. Pois a circuncisão é uma purificação. Diz Levítico capítulo 12, versículo 1 e 2. A circuncisão é uma purificação. Filon de Alexandria dizia que a purificação, o filósofo Filon, cristão, ele fala que é um rito tanto físico, uma purificação tanto física quanto espiritual. Mas a Torá não diz isso. A Torá fala de uma purificação espiritual, de um coração limpo, não é? Nós vemos aqui, olha, vê para você ver, em Deuteronômio no capítulo 10, que eu gostaria que você visse ali comigo. Já estamos encerrando, hein? Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Que vai comprovar aqui a afirmação que a circuncisão é uma realidade profunda, profunda, profunda. Manter o coração circuncidado. Olha aqui, ó, 10, 16. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, quando o Eterno fala ao seu coração e te chama, e ele continua endurecido, você é incircunciso. A película mantém em volta do seu coração porque você não deixa penetrar a palavra. Porque essa penetração depende de você. De mim penetrar a palavra de Elohim. Eu tenho livre-arbítrio, eu deixo ou não. Olha no capítulo 30 de Deuteronômio. Isso, o Léo está dizendo que eu não me deixo circuncidar o coração porque eu protejo aquilo que eu desejo. Isso é o desejo humano. Isso é servir a você mesmo e aos impérios. Não é? Então, olha aqui, no 30, no versículo 6, olha aqui. 30, versículo 6, o Eterno teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Jeremias, irmãos, trata, não vamos lá não, no capítulo 4, versículo 4 de Jeremias, ele trata que a negligência, a circuncisão do coração é a mesma coisa da quebra da aliança. Você não tem relacionamento com Elohim. Porque você não deixa que o Eterno limpe o teu coração. Não deixa. Ele está repetindo, Jeremias está repetindo Deuteronômio 10, versículo 16, Deuteronômio 30, versículo 6 aqui. Ó. É isso que Jeremias está dizendo. Então ele está dizendo, se você negligenciar a circuncisão, é o mesmo que negligenciar a aliança. É a mesma coisa. Agora volte lá no capítulo 34 de Gênesis. Simeão e Levi aqui, que são as duas tribos de Israel que se levantam contra os filhos de Amor, ali, e fazem uma matança. Eles agiram, nesse caso de Diná, imprudentemente. Gênesis 34, 30 nos afirma a imprudência de Simeão e Levi. Olha o versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e ferezeus. Nós somos pouca gente, se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído eu e minha casa. O que Jacó estava dizendo? Jacó viu o caso do ponto de vista de justiça pragmática. O que é justiça pragmática? É uma doutrina que toma por critério da verdade o valor prático. Você vai lá e olha a lei e aplica a lei. Você não tem misericórdia?
Você não orou? Você não... Porque o Espírito de Deus e Yeshua é Senhor de toda a Torá e de toda a lei. Mas os cristãos não aprendem a Torá, eles não estudam a Torá, eles não sabem disso. Eles vêm grosseiramente, ignorantemente e dizem, Yeshua cumpriu tudo e eu vou... Não é isso, não. Yeshua ensina a Torá de forma... Aqui é um pragmatismo de Simeão e de Levi. É uma doutrina que eles têm, que vão lá e olha a lei, papapá, vai morrer por ela. Ué, você perguntou ao dono da lei? Mesmo dentro dessa lei de dente por dente, é uma grande graça ali. Mesmo ali. É uma grande graça. Então, o que ele faz? Para o pragmatismo, o verdadeiro é tudo o que pode ser feito com êxito. Então, não há verdade absoluta nisso. Tudo que pode ser... Eles vão lá e matam todo o povo da cidade quando já haviam circuncidado. Assim os cristãos estão fazendo com a Torá. E matando, além disso, outra vez a Yeshua HaMashiach. Crucificando outra vez a Yeshua HaMashiach, não é? Crucificando outra vez. Seus filhos o reconduzem a uma grande aventura humana. Que essa aventura humana ali, de fazer as coisas em pragmatismo, essa é uma aventura humana, ela é nossa. Porque nós somos mediatistas, nós queremos rápido, nós não queremos orar. Nós não queremos ser aprovados, nós não queremos nos humilhar, nós não queremos isso, nós não queremos aquilo. Ao tempo. Não queremos nos submeter ao tempo. Mas a afronta que produziu é mais grave do que a violação do mandamento. A afronta que Simeão e Levi produziram aqui, em Gênesis 34, é maior do que a violação do mandamento da circuncisão. Muito maior. Por isso que Jacó fala ali. Mais tarde, Jacó vai amaldiçoá-los. Lá em Gênesis 49, no versículo 7, tanto Levi quanto Simeão. Levi depois... você sabe que a tribo de Simeão desapareceu com a tribo de Judá. Ela foi incorporada ali junto com a tribo de Judá. E a tribo de Levi teve que fazer resgate. Não foi? O resgate foi feito quando Moisés faz aquela convocação lá em Êxodo capítulo 32, eu acho. Não é? Então, porque foram amaldiçoados por Jacó. Por causa do imediatismo. Por causa da imprudência. Né? Então, por isso que ele diz, vocês estão me tornando odiosos no meio dos povos. É isso que Jacó fala. O terceiro mandamento para colocar o homem de pé, em marcha. Olhando e caminhando em direção ao reino de Elohim. É não comer o nervo do quadril. É aquela situação lá de Gênesis 32. Vamos lá. Gênesis 32, para encerrar, versículo 32. Até os dias de hoje, esse nervo é localizado sobre o osso da coxa, que ainda hoje os açougueiros judeus retiram esse nervo para que a carne do animal possa se tornar própria para o consumo, coxa. Não é? Então, Gênesis 32, 32. Ó. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Aqui Jacó finaliza com o estabelecimento de normas totalmente espirituais, absolutamente espirituais. Olha o versículo 25. Tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Ele percebe que nada pode contra o outro. É o outro homem. É ele mesmo. E toca na palma de sua coxa. A palma da coxa de Jacó se desloca em sua luta contra o outro. A luta contra ele mesmo. A partir de então, Jacó não é mais o mesmo. Não. Ele sofreu o quê? Uma metamorfose. Uma mudança completa do seu ser. Ele é outro homem. Que passará a cochear a partir de então, né? Para o resto da sua vida. Os comentaristas, vamos lá, em 1 Coríntios 15, para entender aqui, ó, que eles dizem que não sabem quem é esse homem. Nós já sabemos em 1 Coríntios capítulo 15. Olha aqui o que diz Paulo, versículos 50 a 58. Nós sabemos quem é esse homem, nós mesmos. Porque nós gostamos de coisas mirabolantes, misteriosas, escondidas.
O Eterno esconde nada, ele traz tudo à luz e clareia tudo para nós mesmos. Olha aqui o que diz no versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que não a carne e o sangue não podem herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados como Jacó, se você deixar. Se você deixar. No momento, no abrir e fechar de olhos, a soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se você estiver vigilante, esperando, orando e vigiando, senão você vai perecer junto com o ímpio. Tá? Não vai ser transformado, não. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Torá. Mas graças a Elohim que nos dá a vitória, através de Yeshua HaMashiach. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que no Eterno, no Senhor, não é vão. Aí você vê a perseverança de Jacó em lutar com a noite inteira. É perseverança. E não pôde prevalecer contra ele, não é verdade? Jacó é agora menos ágil fisicamente. E você também. Perdeu, né? Ritona goza da minha cara. Ela fala, pastora Sandra, eu lembro quando você morava no Mar da Praia. Eu lembro quando você tinha carro. Eu lembro que você veio caindo de posição. Ritona goza, mas goza com força. Aí você veio para Maruípe. Ali nem carro tem. Aí veio para a congregação aqui. E por aí vai o negócio, só vai diminuindo. Né, Samuel? Pisa na minha cabeça, gozando da minha cara. Deixa ela. Agora mesmo estou lá em Viana. É verdade. E eu vou, o Eterno mandou, eu vou. Né? É isso aí, ó. Fisicamente, mas, ó, em compensação, possui alerta espiritual. Em compensação, está alerta espiritualmente, né? Jacó é considerado vencedor. Sua recompensa é uma vinha em fruto. Sua recompensa é uma vinha, não é de fruto, não, em fruto. Porque os filhos que vão dar fruto. São os filhos são os frutos que vão produzir. O homem só é livre quando ele depende apenas de Adonai e dele mesmo do trabalho das suas mãos. Ele só é livre quando ele depende unicamente de Adonai e do trabalho das suas mãos. Vamos encerrar com o Salmo 128? Vamos? Por quê? Porque aqui no Salmo 128, olha o versículo 2, que coisa linda. Comerás do trabalho das tuas mãos. Bem se irá. Olha só. Você só é livre quando você só depende de Adonai e do seu trabalho. Olha aqui, ó. Salmo 128. Bem-aventurado, em marcha, fica de pés, rei, aquele que teme ao Eterno e anda nos seus caminhos. Só tem o Eterno. Comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás se te irá bem. Aqui diz, tudo que bom para ti, em marcha. Tu, que bom para ti. Porque alcançaste um relacionamento com Elohim e trabalha com as suas próprias mãos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Eterno. O Eterno te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Aleluia!